Doutor Nelson, veja só, a demanda que vem se apresentando no atendimento domiciliar Covid é crescente, né? Apenas para que tenhamos uma ideia, nesse mês de maio, nós chegamos a tentar realizar 791 atendimentos de profissionais de nível superior, médico, enfermeiro e fisioterapeuta, né? Lembrando que o atendimento domiciliar Covid está destinado aos maiores de 60 anos, né, 60 anos ou mais, e aqueles pacientes portadores de alguma comorbidade. Não é isso? E a gente vem experimentando esse aumento mês a mês. Né? Em janeiro, éramos apenas 2 equipes. Era uma equipe, começamos com uma equipe médica, né? Passamos para 2 e hoje somos 4 equipes trabalhando em Foz do Iguaçu. Foram 112 atendimentos no mês de janeiro, 166 atendimentos médicos. Em fevereiro, 286. Em março, 185 em abril e 312 em maio. Quando a gente soma esses 312 com os atendimentos da enfermagem e da fisioterapia, chegamos ao número de 791 atendimentos. Doutor Ulisses, por amostragem, ainda que não seja a pesquisa mais correta e cronológica possível, por amostragem, como é que o senhor avalia isso? Bom, eu avalio de 2 formas. São vários critérios que nós teríamos que avaliar. Primeiro, a divulgação do programa, não é? A ampliação do programa. A sociedade começa a conhecer o programa, não é? O plantão Covid começa a direcionar esses pacientes para o programa e também tem o outro lado, que talvez não tão bom, que é o lado do aumento do número de casos e a instabilização desses pacientes idosos ou portadores de alguma comorbidade. Me diz uma coisa, tanto se discute esse termo que foi colocado como atendimento precoce, né? Não sei se é o melhor termo, mas o senhor entende perfeitamente o que eu estou dizendo. E nisso você preconiza, por exemplo, vários remédios a serem tomados. Como é que está esse protocolo, doutor? Veja só, doutor Nelson, primeiramente eu quero deixar bem claro que todo e qualquer tratamento, seja ele qual for, diz respeito ao médico e ao paciente. Não é? É uma prerrogativa médica, o Conselho Federal de Medicina faculta o médico a trabalhar, a elaborar, a prescrever aquilo que ele acha pertinente naquele momento e em concordância com o paciente. Em se tratando do atendimento domiciliar Covid, o que é que nós fazemos? Primeiro, são pessoas idosas ou portadores de comorbidades. A nossa luta é que a gente consiga antecipar um evento desfavorável. Então, se cuidarmos da hidratação, se cuidarmos da alimentação, se ajustarmos a medicação e não permitirmos que esse paciente estabilize ao longo de sua doença, nós já estaremos fazendo uma prevenção. Além disso, nós temos as medicações ditas sintomáticas, não é? Porque nós nos esquecemos, às vezes por causa da pandemia, mas além da pandemia pelo coronavírus, nós temos outras doenças também, não é? O cidadão ele tem Covid, mas ele é hipertenso, ele é diabético, ele é cardiopata, não é? Ele tem uma série de outras comorbidades que a gente precisa ficar atento, não é? E o programa faz isso. O programa vai até a residência desse paciente, são médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, e a gente dá esse acompanhamento global e único ao paciente, um atendimento diferenciado e individualizado. Doutor Eunélio, mudando um pouquinho, indo adiante, mas dentro do mesmo tema, em relação aos casos, especialmente a letalidade tão alta em Foz do Iguaçu em relação à Covid, tem outras alternativas, porque conheço a sua postura pessoal, é que haja uma restrição ainda maior quanto a fechamento e envolvendo a sociedade como um todo, o toque de recolher mais restrito e assim por diante. Teste sorológico, o toque de recolher mais cedo ou mais tarde, como é que se faz para alimentar menos a cadeia que leva pessoas com quadros graves até a UPA ou até o hospital? Tem outras alternativas do que simplesmente o fechamento e esse estrangulamento econômico de quem tanto precisa da atividade?
Bom dia, Nélio. De fato, quem souber essa pergunta, nós devemos sentar com ele e ouvir e beber de sua sabedoria. Veja, nós estamos experimentando dia a dia. É uma pandemia, por mais que já tenhamos mais de um ano de pandemia, a gente, semana a semana, a gente tem que ajustar as estratégias. De fato, não existe só essa estratégia do fechamento. Por exemplo, atendimento domiciliar, Covid é uma das estratégias. A abertura das unidades básicas de saúde, como foi feito em Foz, é outra estratégia. O redimensionamento da UBS Padre Ítalo, a colocação da UPA Walter à disposição dos pacientes Covid, a reestruturação, na verdade, um novo hospital municipal surge em Foz, é também uma estratégia. A estratégia de usarmos máscaras, a estratégia de usarmos luvas, a estratégia de mantermos o distanciamento social, quando conversarmos com alguém, guardarmos uma distância de segurança. A estratégia de evitarmos fumar, de evitar compartilharmos utensílios individuais, tudo isso é estratégia. Com relação ao isolamento social, que eu acho que é uma medida extrema, ou lockdown absoluto, que por enquanto não experimentamos aqui nos últimos meses, que seria de fato fechar tudo por 15, 20, 30 dias, também é uma estratégia. Não é a melhor, porque há N efeitos adversos, mas por vezes temos que lançar mão. Eu não sou essa pessoa talvez mais gabaritada para falar nisso, já que isso é uma decisão apenas do presidente da República, do governador do estado, do prefeito, quando consulta os seus pares. Mas quando a gente avalia o atual estado de Foz, com 100% de ocupação nas UTIs, no hospital municipal, os hospitais privados também com alta demanda, uma pressão dos municípios vizinhos, e a elevação do número de mortes em nossa cidade e região, há que se refletir se não há outras estratégias e se talvez a gente não deva pelo menos pensar e discutir em algum fechamento. Mas como eu falei, essa decisão não é minha, eu apenas posso contribuir com essa discussão. Doutora Cida falando, a minha pergunta para o senhor. Hoje, o senhor é responsável por 3 programas do município, certo? O atendimento à telemedicina, o Covid domiciliar e também o plantão Covid. O que o senhor avalia que se agravou mais nesse último mês de maio? Qual que é o perfil das pessoas que estão morrendo? O histórico delas? Que levantamento o senhor faz dos 3 programas baseados em cima das mortes que estão acontecendo e em cima das pessoas que estão se contaminando? Cida, eu ainda não recebi o relatório de maio de forma individualizada com relação aos óbitos, Mas veja só, o aumento no número de casos, por si só, já é um fator que aumenta a mortalidade. Veja que nós saímos de pouco mais de 12 mil atendimentos no plantão Covid no mês de abril, que já é um número considerável, para mais de 15 mil atendimentos no mês de maio. Veja que o número também do atendimento domiciliar Covid saltou de 185 para mais de 300 atendimentos médicos. Se falarmos do atendimento dos demais profissionais da saúde, ultrapassamos 700 atendimentos. A telemedicina ultrapassou os 1.300 atendimentos. E veja que eu também não estou contando os atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde. A questão de mortalidade precisa ser investigada. Quem está morrendo é um paciente mais jovem, é um paciente idoso, é um paciente com alguma comorbidade, é um tabagista. O hospital, a parte também da epidemiologia, está se debruçando desses números, inclusive agora para investigar se entre esses óbitos há pessoas que já estão vacinadas ou não, ou se a vacina já começou a contribuir para a redução do número de óbitos entre os mais idosos. Doutor, o senhor, com relação a protocolo que os médicos do atendimento Covid estão fazendo, tem uma questão ainda lá atrás, a gente já sabe, doutor, de outros médicos, que aquele protocolo do kit lá atrás que se falava tanto, não está sendo usado, os médicos aqui do município têm atendido essa questão ou não? Como eu falei, cada médico tem a sua conduta, desde que
respeitada a decisão do paciente. Se o colega médico achar que deve prescrever, seja qual for a medicação, e que essa medicação trará um benefício ao paciente, eu não vejo nenhum problema que ele faça uso, né? Então, o município possui várias medicações, aquelas medicações que não estão disponíveis no SUS, mas o colega queira prescrever e o cidadão tenha interesse em usar e possa comprar, ele também poderá fazer uso. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, bem como curioso, doutor Ulisses. Ainda, eu nunca vi um nome de medicamento alcançar uma condição de popstar, de superstar, tal qual o nome cloroquina. E tem vaia e palmas para lotar assim o espaço geográfico que o senhor quiser indicar, né? Vai ter torcida para cá e torcida para lá. Ainda isso pode ser levado em consideração. Aqueles que defendem, eles defendem com uma certa razão, ainda que por observação, e aqueles que não defendem têm realmente base científica. Qual é a posição do senhor, pessoalmente, como médico, em relação a isso? A minha posição é que o médico deve lutar todos os dias para salvar as vidas, né? Que ele deve estar ao lado do paciente, que ele deve acolher, e tudo que estiver ao alcance dele, for permitido pela medicina e estiver de acordo com a vontade do paciente, ele deve fazer. Entendi, doutor, mas eu vou explorar. Não, me releve. Não, sem problema. Vou tentar aqui criar. O senhor não vai, digamos assim, pegar uma paciente com trabalho de parto, por exemplo, e começar a indicar um medicamento que é recomendado para uma crise hepática, né? Essa cloroquina, ela tem a ver ou não tem a ver com essa situação? Bom, há estudos que dizem que sim, há estudos que dizem que não. Na ciência é assim, né? A gente vai experimentando, a gente vai testando, a gente vai pesquisando, vai debatendo, até que chegamos ou não a um consenso. Não é difícil, assim, perguntar hoje, no meio de uma pandemia, essa medicação serve ou não serve? Eu não teria essa resposta para o senhor, porque assim, há estudos com os dois vieses, né? Quem aceita usar a medicação diz que há estudos, que recomendam, quem não aceita diz que há estudos que contraindicam a medicação. Olha, eu agradeço muito o senhor, viu, doutor Ulisses? Obrigado, tá? Tenha sempre essa gentileza, porque na sequência, ainda dos dias, aí nós vamos ouvir o senhor novamente aqui na Rádio Cultura, tá? Muito obrigado, viu? Doutor Nelson. E eu desde já peço desculpas ao senhor, nós havíamos combinado de ir pessoalmente, mas as atividades da última semana estão me prendendo um pouco mais, né? Mas eu me comprometo assim que for possível, comparecer. Transmita o meu abraço também ao Nélio, ao Dante, a Cida, e sinta-se o senhor também abraçado, e o meu abraço a Foz do Iguaçu. Agradecidos. Agora